Olá, querido irmão em Cristo, Shalom Adonai. Eu quero conduzir você, eu quero a sua permissão primeiro, para conduzir você numa reflexão de 10 minutinhos sobre o dispensacionalismo, que é um sistema interpretativo e explicativo da Bíblia. E o dispensacionalismo é muito mal compreendido. Alguns cristãos dispensacionalistas clássicos, eles são até rotulados de hereges, mas esta rotulação é um tanto que preconceituosa. Se você submeter os postulados e pressupostos desse sistema interpretativo a uma avaliação bíblica, você vai constatar que não trata de uma heresia. Trata de um sistema de interpretação e explicação ortodoxo. Ele não é literalista, ele é literal, porque há uma diferença, né? Entre aquilo que é literalismo ou aquilo que é literalidade. Porque esse sufixo grego ismo, ele é um sistema hermético, ele é fechado, é próprio de uma seita. Entendeu? É próprio de uma seita. Aí visa uma alienação, visa uma dominação, entendeu? Então não é um sistema literalista, é um sistema literal, aí vem de literalidade. Então é preciso trocar o ismo pelo dade, porque o dade ele é democrático e abre espaço para o diálogo, né? Para o diálogo. O dispensacionalismo clássico, ele é mal interpretado, muito mal interpretado. Agora, o dispensacionalismo progressivo não, porque ele, em alguns aspectos tem semelhança com o aliancismo ou com a teologia aliancista. Entendeu? Porque são duas vertentes do dispensacionalismo, o clássico e o progressivo. Mas esse sistema de interpretação literal não despreza a hermenêutica geral. Porque a hermenêutica geral trata de figuras de linguagem, figuras de retórica. Tem texto na Bíblia que o sentido é hiperbólico, é alegórico, é tipológico, é metafórico. Mas o dispensacionalista clássico, ele vê nesses textos um sentido literal. Então ele toma o texto sempre no sentido real, no sentido usual. Entendeu? O dispensacionalismo clássico faz uma distinção entre Israel e a Igreja de Cristo. Não despreza Israel, porque Israel é peculiaridade de Deus. Entendeu? É propriedade peculiar de Deus. Mas coloca a Igreja numa posição de proeminência diante de Deus. Entendeu? Então, para o dispensacionalismo, a Igreja não é Israel de Deus. Aí contrasta, choca com a teologia aliancista, ou aliancismo, que acredita que a igreja é Israel de Deus. Entendeu? A igreja substitui Israel no programa de Deus. Aí existe uma continuidade. Já para o dispensacionalismo, não. O que existe é uma descontinuidade. Para efeito histórico, segundo o dispensacionalismo clássico, Deus tem dois povos distintos, Israel e igreja. Mas para efeitos soteriológico, para efeito salvífico, Deus tem um método para salvar Israel e salvar a igreja. E este método é Jesus. Mas por que razão que o dispensacionalismo clássico coloca a igreja numa posição de proeminência diante de Deus? Sabe por quê? Olha bem, o dispensacionalismo divide a história em 7 dispensações, 7 períodos históricos distintos e sucessivos. E só na dispensação da graça, Deus revelou para a igreja o mistério da sua vontade. Agora, que mistério é esse? Vamos ver aqui na Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e dispensações, agora Deus revelou aos santos. Agora, que mistério é esse, meus amados?
Olha, vamos atentar aqui para a exégese do texto, para a questão gramatical do texto, né? Para a sintaxe do texto, que é um princípio muito importante de hermenêutica. Diz assim, olha, o mistério que esteve oculto. O mistério, isso é um artigo definido, não é indefinido. O mistério só tem um mistério. E agora Deus revelou esse mistério aos santos. É o que diz Paulo. Ele falava da sua época, do seu tempo, da sua cultura. Então, para entender melhor aqui o texto, é preciso transpor o abismo cultural. Entendeu? Paulo falava do seu tempo, da sua cultura. Agora, Deus manifestou esse mistério aos santos. Agora, que mistério é esse que Deus não revelou noutras dispensações, só na da graça? Venha comigo rapidinho. Olha, são 7 dispensações e Deus ele foca de uma forma muito profícua nessas 7 dispensações. Dentro dessas 7 dispensações, Deus trata o seu povo de uma forma muito didática, muito dinâmica. 7 dispensações são 7 períodos históricos, ou 7 eras históricas. A primeira é a dispensação da inocência. Essa foi a primeira dispensação. A imagem de Deus no homem era imaculada. O homem estava advertido no sentido de não comer. Ele tinha que abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a imagem de Deus nele era imaculada. O homem estava consciente das consequências se ele pecasse. Mas o homem pecou. Ele pecou conscientemente. Vindo depois a outra dispensação, a da consciência. Nesse período de tempo, a imagem de Deus no homem já estava maculada. O homem já havia perdido a comunhão com Deus por causa da queda. Vindo posteriormente uma outra dispensação, a do governo humano. Nós vamos dar somente uma pincelada de leve, né, para o vídeo não ficar longo, porque o assunto também é muito amplo, muito vasto. E na dispensação do governo humano, ela iniciou depois do dilúvio e se estendeu até a dispersão do homem sobre a face da terra. Nessa dispensação, o homem governava nas diretrizes de Deus. Depois veio uma quarta dispensação, a dispensação patriarcal, dentro deste período de tempo, né? A dispensação patriarcal. Essa dispensação é caracterizada pelas promessas de Deus, ou pelas alianças de Deus a Abraão. É isso? E essas promessas, elas se estendem a toda a descendência de Abraão. E a igreja é descendência de Abraão, não por vínculo genético, físico, mas uma descendência espiritual. Vindo depois a quinta dispensação, a da lei. Ela tem início lá no monte. Quando Deus passa para Moisés a lei que regia o povo, a Torá. E essa lei ela é integrada por 613 preceitos. E Deus trata com o homem através desses preceitos. Mas, posteriormente, veio a dispensação da graça. E é nessa dispensação que Deus revela o mistério da sua vontade. Entendeu? Mas que mistério é esse? Então a dispensação da graça merece assim um foco maior. Diz aqui o texto, olha, nós lemos o versículo 26, agora vamos ler o 27. Diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas desse mistério. Agora, que mistério é esse? O texto responde, Cristo em nós, esperança da glória. Então, nas dispensações anteriores à da graça, esse mistério, diz aqui o texto, que esteve oculto. O texto está muito claro, né? Então é só você atentar para a exégese do texto, que ele é autoexplicativo. O mistério esteve oculto durante outras dispensações, mas vindo à plenitude dos tempos, Cristo consumou o plano de redenção. Então o mistério que esteve oculto foi revelado à igreja.
E o mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Diante dessa expressão de Paulo aqui, todo vestígio de religiosidade, todo legalismo religioso, todo sectarismo religioso, todo fundamentalismo religioso, todo fanatismo religioso se desfaz, perde a razão de ser. Porque a esperança da glória não é a religião em nós, é Cristo em nós. Esperança da glória. Fica subentendido pelo texto que Deus idealizou o plano de redenção antes da fundação do mundo. Então o plano tem a sua origem na presciência de Deus. E ele revelou este plano dentro dessas dispensações. E o plano consumou em Jesus. Então Cristo é a consumação cabal e integral do plano de redenção. Cristo, através da sua morte substitutiva, da sua morte expiatória e propiciatória, ele consumou o plano de redenção. Veja aí 3 fases deste plano, né? A sua idealização, que foi na presciência de Deus antes da fundação do mundo, a sua revelação nessas 7 dispensações e a sua consumação em Cristo. Você observa Cristo no Antigo Testamento, de forma implícita, não explícita. Ele está no Antigo Testamento através de cristofanias, de pré-encarnações. Muito antes de Cristo nascer, Miqueias já fazia um prenúncio dele. Isaías já profetizava, e o seu nome será maravilhoso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E veio também uma última dispensação, a do reino, ou a do milênio. É Cristo reinando 1000 anos na terra com os homens. O dispensacionalismo clássico é pré-milenista. É pré-milenista e pré-tribulacionista. Nós falamos aqui em vídeos anteriores sobre essas correntes de interpretações do milenismo e da grande tribulação. Falamos sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Falamos sobre o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e falamos sobre o pós-tribulacionismo. Então, querido, se você fizer uma análise, se você submeter esse sistema interpretativo e explicativo da Bíblia a uma análise bíblica, você vai constatar que é um sistema ortodoxo, não se trata de uma heresia. Não se trata de uma heresia. Essa última dispensação é a do reino. E o reino foi profetizado por Isaías. Quando ele fala, olha, um menino nasceu, um filho se nos deu, e um governo, um reino está sobre os seus ombros. Entendeu? Sobre os seus ombros. Que Deus, em sua graça, nos abençoe e que você possa, sim, compreender amplamente este assunto, né? Dispensacionalismo clássico. Que Deus te ilumine.